Comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Nós não vamos falar de escatologia nessa noite não. Quero só ler 2 versículos com você, para a gente entender algo que o Senhor falou comigo nessa semana, algo que eu tenho discernido no Senhor. Eu queria dar um tema dessa mensagem de a voz de muitas águas. A voz de muitas águas. Que voz é essa, irmão? Essa voz é a voz de Deus. É a voz que fala com você onde quer que você esteja. É a voz que não tem gênero, não tem preconceito, não tem nada, irmão. Você pode ser o maior pecador desse mundo, você pode ser um assassino, você pode ser essa pessoa que você acha aí que Deus não é possível, irmão. Jesus morreu por ela. Essa voz, querida, é uma voz que quando você está onde quer que esteja, você clamar filho de Davi, você vai ouvir essa voz. Essa voz que pode sair um cara bêbado de um bar, chegar na porta da casa dele e Deus falar com ele, irmãos. Fala, o Senhor fala. Apocalipse capítulo 14, verso 1 diz assim: E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um trovão, e ouvi uma voz de harpistas que tocavam as suas harpas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite entregar, Pai, essa palavra nas suas mãos. Nós queremos, Pai, nos humilhar diante do Senhor. Sabemos que nada podemos, que nada somos, que é a sua voz, Pai, que nos baliza. Nós não queremos, Pai, fazer nada que não seja a sua vontade. Se um dia fizemos um plano, Pai, que não é a sua vontade, que o Senhor nos frustre, que o Senhor nos decepcione. Não nos deixa, Pai, dar um passo para a direita ou um passo para a esquerda que não é do Senhor. Nos ajuda, Pai, a ouvir a sua voz. Nos ajuda, Pai, a ter uma visão clara. Abre os nossos olhos, Pai, nesses dias, para enxergarmos aquilo que é a vontade do Senhor. Que o Espírito da profecia, Pai, nos guie, como guiou Isaías, como guiou Jeremias, como guiou Obadias e tantos profetas, Pai, que nos antecederam. Nós queremos, Pai, ter uma visão clara daquilo que é a vontade do Senhor para nós, amém? Aleluia! O apóstolo João, querido, aquele que morreu junto com Jesus, porque quando ele vai à cruz para o próprio Deus ali, ele morre, assim como Isaac, né, foi morto pelo Senhor, porque quando Abraão dá Isaac para Deus, Isaac morreu. Só por isso Abraão é pai da fé. E João, quando João vai à cruz do Calvário e está ali com a mãe de Jesus, com todas as mulheres, naquele momento o Senhor olha para ele e fala: filho, você não vai morrer de uma morte comum. Todos os outros apóstolos foram martirizados. Pedro, quando foi ser morto, disse: não, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Aquele que negou a Jesus, aquele que por 3 vezes negou, que teve depressão, que foi lá pescar novamente, e o próprio Jesus vai lá buscar Pedro. Aqui nós estamos falando de João. João que viveu tantas coisas, foi jogado em caldeira quente, não morria, até que um certo tempo eles levam esse homem para uma ilha e falam: você vai ficar aqui até o fim dos seus dias. Por que João, querido, ele escreve tantas coisas assim, tantos nomes, né, diferentes? Porque se ele escrevesse aquilo que ele via, essa palavra não chegaria para nós. Se ele escrevesse porque Roma, porque isso, então ele precisou escrever códigos proféticos para que essa palavra estivesse hoje em nossas mãos. E depois de tanta visão que ele tem, a visão das igrejas, no final desse capítulo 14, ele diz: e eu ouvi uma voz, como a voz de muitas águas. Então até o 13 ele já estava ouvindo Deus, mas eu acredito que aqui ele escuta algo diferente. A Bíblia fala que como uma voz do trovão, uma voz forte, com adoração, que ele diz que ele escuta harpistas, porque a adoração, querido, ela é celestial, né? Você se torna parecido com o que você adora. Se você começa a escutar música violenta, você se torna violento. Se você começa a escutar música chorando as pitangas, agora mesmo você está chorando pitanga, mas se você começa a ouvir santo, 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 você tem um desejo no seu coração em dizer: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Mas ele ouve essa voz, a voz de muitas águas. E que voz é essa, irmãos?
Essa é a voz de Deus. Uma voz que muitas vezes em nossas vidas nós confundimos. Quantos aqui, irmãos, já disseram assim: Deus falou comigo? Não era Deus. Eu. A voz da minha alma, a voz do meu desejo, a voz de falar, não, Deus falou, e ter que voltar lá e falar. Não foi Deus. Me perdoa, Vanessa, perdoa as pessoas, me perdoa a igreja. Eu estava movido por um sentimento no meu coração e não foi Deus. Isso é muito fácil acontecer. Eu digo que assim, a primeira voz que você escuta é a voz de Deus. Quando Deus te chama para algo, né? Quando Deus te dá um desafio, irmãos, o seu recurso não dá, a sua sabedoria não dá, os seus dons não dá, porque tudo, se tudo der, irmão, foi Deus que chamou, foi você que fez. Se você tem uma missão, irmão, que você já sabe o que fazer, o recurso já dá, irmão, deixa eu te falar, esse é um sonho seu, não é um sonho de Deus. O sonho de Deus é um sonho que você não tem capacidade nenhuma para fazer. As pessoas vão olhar e dizer, ele não é capaz. Você tem que dizer, é verdade, não sou mesmo, né? O Senhor vai te ensinar. À medida que você for andando, Deus vai te dando novas armas, vai te revelando, vai trazendo provisão. Você vai andar por fé no meio dessa circunstância. Você vai dizendo, Deus não está aqui, e Ele não vai falar, até que um dia Ele vem, fala, te encoraja, usa pessoas ao seu redor. Isso é a voz de Deus dentro. Quando a gente escuta a voz de Deus, você sabe que foi Deus. E depois da voz de Deus, o que aparece? Começa a voz da alma, a voz da ansiedade, a voz dos Sambalat Tobias, que sempre vão aparecer dizendo, não, isso é de Deus, não vai dar certo. Mas o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te encorajar, o Senhor vai te dar as ferramentas. E isso é a voz de Deus. E qual que é o desafio nesses dias que nós temos como igreja? Vivemos dias que sabemos, mas não praticamos. Nós sabemos. Qualquer pessoa que converteu há mais de 5 anos, ela já sabe boa parte das coisas. Ela vem no culto de mulheres sabendo, quando a pastora diz, hoje nós vamos ler Provérbio 31, essa irmã já sabe tudo, irmãos. Ela sabe tudo, mas a minha resposta é, o que ela está vivendo de tudo que ela sabe? Porque se ela estivesse vivendo tudo que ela sabe, irmãos, Jesus voltava. Jesus voltava. Ela sabe, irmão, hoje nós vamos conversar com as pessoas, dizemos, eu queria te falar uma coisa, você fala, no final ele fala, eu já sei. E a gente diz, então por que você não pratica? Se você já sabe. Nós sabemos, irmão, que precisamos parar de comer, mas não paramos. Coisas práticas da vida. Nós sabemos que Coca-Cola faz mal. Eu estou lutando para beber só sábado e domingo, irmãos, mas eu bebo meio de semana. Então por que eu faço? Então eu não estou praticando aquilo que eu sei. E aqui eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. A gente vai fazer uma reunião com os homens aqui. E não é essa reunião, não é isso aqui, a gente não, mas quando a reunião de povo, o povo fala, porque Jezabel. Mas onde está Jezabel? Onde está o Acabe? Então o que é o problema? Não ser o Acabe, se posicionar na sua casa, ter problemas, ter circunstâncias, mas governar a sua casa. A gente vai falar para os jovens, vos escolhi porque sois fortes. Ele honra seu pai e sua mãe. Aí o beijo cai. Porque honrar o pai e a mãe é dizer, não vai. Não, eu fiz 18 anos, eu agora trabalho. O pai disse, não. Então quando eu vou de encontro àquilo, eu estou desonrando o meu pai. Então simplesmente eu não estou praticando o que a Bíblia me ensina. Porque se a gente praticasse, irmãos, a voz de Deus, e o que é a voz de Deus? A voz de Deus é a voz do Senhor, a voz de autoridades espirituais e naturais, porque a mãe da Lauren é uma voz na vida da Lauren. Ela está lá em São Paulo, mas ela é uma voz na vida da Lauren, porque ela é a mãe da Lauren. Então todo dia a Lauren manda uma mensagem para ela, né? Querida, né, Lauren? Querida, que saudade, né? E boa vez a mãe da Lauren é dura com ela, não é, Lauren? É dura com ela. E tem certeza que não é todo dia que a Lauren recebe isso com alegria. Tem dia que ela, nem aqui não tá, agora eu moro no Uberlândia, formei, sou isso, sou aquilo, não é? Sou líder, agora é líder, né? Mas a mãe fala, filha, não. E ela, sabe o que ela faz? Não. Então, irmãos, o problema não é o tanto que nós sabemos, é quão pouco nós estamos vivendo. Sabe, queridos, assim, diante do Senhor, eu acho que aqueles que nos antecederam, a igreja que nos antecedeu, né, os pastores anciãos, como nós temos aqui o pastor Ismael, a pastora Cida, que são pastores há mais de 40 anos,
Eles tinham muito pouca revelação da palavra de Deus, sabiam muito pouco, mas uma palavra, um versículo que recebiam, iam para casa com desejo de viver, quando escutavam às vezes um salmo, alguém pregava e dizia: meu Deus, eu preciso viver isso. E hoje o excesso de informação nos faz sair daqui, e segunda-feira ouviu uma palavra, terça-feira ouviu uma palavra, quarta-feira ouviu uma palavra, sabe o que você vive? Nada, ou você é muito inteligente, muito mais que eu, muito mais, às vezes você é, e se é, glória a Deus por isso, mas ninguém, irmão, recebe uma mensagem, você não vai numa conferência, você não consegue viver 30% do que você ouviu. Por isso que muitas vezes a mensagem fica gravada, para você ouvir de novo. Por que você vai numa escola do reino, uma escola de líderes? Leve uma caneta e um papel, porque ninguém, irmão, com alguém falando ali, você acha que o apóstolo Douglas dá aquela aula de 1h30, essa última aula pesada, irmão, que aula pesada, eu estava bocejando lá em casa, lavando a cara, está lá escrito, eu falei, eu estudo depois, porque eu não vou conseguir assimilar aquilo que é um estudo de anos e anos e anos. Então o que nós precisamos nesses dias, gente? Viver, ouvir essa voz, praticar aquilo e ser de verdade uma referência naquilo que Deus está falando para nós. Somos pastores, discipulados, aconselhados com as respostas: eu já sei. Se nós já sabemos, por que demoramos a responder? E sabe o que é uma demora em responder para Deus? Uma demora em responder para Deus é desobediência. Desobediência não é só não fazer. Se Deus te dá uma palavra, olha, levanta da sua casa, vai na casa do Gil, fala para ele, ora com ele, abençoa a vida dele, e eu digo, amanhã de manhã eu vou, sabe o que eu estou sendo? Eu estou sendo desobediente ao que Deus falou para mim, e eu vou achar muitas coisas na minha alma para isso não acontecer. Eu vou dizer, agora eu estou ocupado, o meu dia foi cansativo, hoje eu trabalhei. Mas espera aí, trabalho começou hoje? Não, trabalho existe desde Adão, porque Adão trabalhava. Então o que falta em nós? Falta uma obediência completa ao que Deus está falando com a gente. E isso não atrasa a vontade de Deus, isso atrasa o plano de Deus para mim, atrapalha viver em plenitude o que o Senhor escreveu no livro da vida, porque nós não temos que escrever uma nova história, nós temos que viver o que Deus já escreveu. Por mais que nós cantamos uma nova história, Deus não tem uma nova história para você, Deus tem a história dele. Por muitos anos, na minha conversão, eu lia, quando Mateus, da antiga aliança para a nova aliança, tem uma página em branco. E um dia alguém disse, essa página é para você escrever a sua história. E eu acreditei. Até que um dia eu li Salmo 119, verso 16, que diz que todos os dias foram escritos pelo Senhor. Então aquela página não estava ali para dizer, eu quero isso, eu aquilo, esse ano eu vou vencer, eu sou mais que vencedor. Esse é para dizer, esse aqui é um tempo que o Senhor não falou, mas eu quero viver o tempo que o Senhor falou. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no 1 Samuel, capítulo 15, verso 1. Primeira Samuel, capítulo 15, verso 1, diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Uau, que experiência fantástica, Imagina um encontro, do profeta com o homem de Deus, do profeta quando foi estar com Saul, Quem era Saul? Saul foi um grande rei, um rei que Deus amava. A gente lê a história de Saul, parece que assim, Deus fez Saul para dar errado. Deus não fez Saul para dar errado, Deus levantou Saul para dar certo, porque Deus amava a Saul. Então o povo de Israel muitas vezes fez como eu e você, paramos para olhar as circunstâncias da vida do outro. O povo de Israel começou a dizer, dai-nos um rei, porque todos os povos têm rei. E eu acho que eles viam os reis, os guerreiros, os valentes, e começaram a olhar para esse povo e ter inveja. E como muitas vezes eu e você temos, situações, parece que a vida do outro é mais fácil que a da gente, parece que só o outro que é bom, a gente tem mais problema. Mas o povo começou a olhar assim. Então Deus olhou para o povo e falou, tá bom, vocês querem um rei?
eu vou dar para vocês um rei, eu sou o rei de vocês, mas se eu não sou suficiente, eu vou dar um rei para vocês. E esse rei era Saul. O povo de Israel desvia, né? O Senhor não era suficiente para eles. Em 1 Samuel, não precisa abrir, 9:2 diz assim: este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Então o povo, irmãos, escolheu um rei que era do gosto deles. Sabe quem era Saul? Saul era o sonho de toda moça solteira. Saul era lindo, Saul era o homem mais belo que existia. Ele era mais alto que todos. Então no meio dos soldados de Israel, né, vamos pôr, quando nós estudamos, não estou dizendo que era assim, né, vai tirar uma foto, fica os menores na frente e o maior atrás. Saul, irmãos, destacava lá atrás no meio de todos os homens, um homem forte, lutador, belo. O povo olhou e falou: nós queremos um homem assim. E Deus falou: assim seja. O Senhor amava Saul, Deus amava Saul. Verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, quando lhe pôs no caminho, quando subia do Egito. Quem era Ameleque? Os amalequitas eram aqueles que matavam o povo quando estava no deserto, aqueles que ficavam para trás, né, no meio, quando a nuvem andava, o povo se levantava, e alguns iam ficando para trás, às vezes pessoas mais velhas, mulheres, crianças. Os amalequitas matavam o povo de Deus. Verso 3: vai, pois agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não perdoas. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está dando uma ordem para Saul. Saul, deixa eu te falar uma coisa: esse povo, os amalequitas, foi um povo terrível, um povo que não perdoou ninguém. Então você vai lá agora e vai matar todo mundo. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e pensa assim: Deus era mau, aceitou Jesus, ficou bonzinho, né? Porque esse Deus aqui, irmãos, é mal demais, ó, porque Deus manda matar até crianças de peito. É isso que Deus mandou fazer. E Saul, querido, olha e fala: tá bom, o Senhor me deu uma missão, né? Missão dada, missão cumprida. Eu acho que Saul falou para Samuel: Samuel, tá bom, pode deixar, conta comigo, eu sou o rei de verdade mesmo, Deus é comigo, e nós vamos nessa guerra. Quantos já falaram isso para Deus? Estamos juntos, estamos juntos, vamos para cima. E na hora H, não foi tão para cima assim. Você já aconteceu isso com você? Comigo já. De dizer: vai, esse ano vai dar, esse ano vai acontecer. Começa janeiro, fevereiro, março, abril, tem um problema no casamento. Abril tem um problema no trabalho. Cadê o irmão da oração? Não está vindo. Cadê o irmão que a gente ia para a rua evangelizar? Está trabalhando. O homem não trabalhava antes? Por que agora o trabalho dele passou a ser empecilho? Nossa, o irmão vai casar, saiu da igreja. Mas quem deu a esposa foi Deus, velho. Agora ele saiu da igreja porque vai casar? Muito pelo contrário, ele tinha que trazer essa varoa para a igreja, tinha que trazer para a oração, trazer para a vigília. Às vezes não pode ter um filho, né? Luta para ter um filho, aí Deus dá um filho. Aí o filho é peso, não é bênção. Não, irmão, o filho é bênção, vai dar trabalho igual o meu daqui, tá vendo? Vai para a salinha, volta para cá, mas filho é bênção de Deus, irmãos. Então nós vamos celebrar os problemas que vão acontecendo na nossa jornada com Deus, porque Deus nunca disse que ia ser fácil. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 4: o que Saul convocou o povo, e contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. E chegando, pois, a Saul, a cidade de Ameleque, pois emboscada no vale. Irmão, Saul estava com um exército poderoso. Verso 6: e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Deixa eu te falar uma coisa: toda semente boa que você está plantando, sua geração vai colher.
Toda coisa boa que você faz, seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos vão colher as bênçãos que você tem plantado. A Bíblia fala, querido, que Levi colheu os dízimos de Abraão. Então o que Abraão fez, quando entrega os dízimos a Melquisedeque, rei de justiça e paz, o rei de Salém, Levi colhe da obediência do pai. Aqui está dizendo, querido, dos queneus. Os queneus eram um povo nômade, um povo que vivia no deserto, um povo que abençoou muito o povo hebreu. E o que aquele povo fez de bênção, querido, no dia do juízo, o próprio Deus fala através de Saul: tira os queneus de lá, para que eles não morram junto com os amalequitas. Sabe quem era queneu? Jetro, sobrinho de Moisés, ele era queneu. Jetro, aquele que quando Moisés não está sabendo cuidar do povo, Jetro fala: Moisés, divida líder de 50, líder de 100, líder de 200, para que você não mais sofra tanto. Levante no meio de vós pastores, Moisés se casa com a mulher de um filho de um queneu. Então o que esse povo fez de bom, a geração colheu de bom. E isso, então eu te falar uma coisa: continue plantando boas coisas, continue gastando tempo, continue investindo, continue cuidando de pessoas, porque a tua geração colherá disso. Verso 7: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que é de fronte ao Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Que problema Saul arruma? Por que foi a ordem de Deus? Acaba com tudo, Saul. Não deixa ninguém, não deixa criança, não deixa animal, você vai deixar nada, você vai lá matar tudo. Mas no meio da guerra, ele olha, não sei se por vaidade, não sei se por honra, por querer se dizer que ele era maior, e ele vê o rei Agag, e ele matou todo mundo e falou: será que foi vingança? Não sei. Será que foi orgulho, foi soberba? Mas ele traz Agag com ele. Verso 9: e Saul e o povo pouparam Agag, e é melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. O próprio Deus, querido, vai de encontro com Samuel e fala para Samuel: Samuel, deixa eu te falar uma coisa, eu estou arrependido de ter levantado esse homem. Sabe, o povo pediu, deixei até eles escolher quem eles queriam, porque o povo escolheu Saul, e Deus abençoou Saul. E nesse momento, querido, o próprio Deus visita Samuel e diz: Samuel, estou arrependido. Deixa eu te falar uma coisa, Samuel, ele se entristeceu com aquilo. Por quê? Porque Samuel amava Saul. Eu acredito que Samuel nesse dia ele teve um sentimento de raiva e de amor. Porque você vai ver na continuação de Davi, Samuel não foi profeta com Davi. Os profetas de Davi foram Natã e um outro que me fugiu o nome aqui. Você vai ver, querido, que Samuel ele desaparece. Por quê? Porque Samuel amava Saul. Verso 12: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou a Samuel dizendo: já chegado Saul ao Carmelo, e eis que levantou para cima a coluna. Então voltando passou e desceu a Gigal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul é um homem orgulhoso, um homem que fica sabendo que Samuel está vindo, naquele momento nem mesmo se entristece, vai de frente, celebrando e dizendo: olha, deixa eu te falar uma coisa, vencemos, ganhamos, matamos o povo, cumpri o que Deus disse. E ele tinha cumprido, mas pela metade. Quando a gente olha essas histórias assim, a gente pensa: nossa, não acredito. Quantas e quantas vezes nós estamos sendo como Saul? Deus dá uma palavra para a gente fala: não, vou deixar, pode deixar, estamos juntos. Vai entristecendo, vai enfraquecendo, começa a fazer pela metade, já não ora mais como orava, participa de tudo, negocia momentos de estar com Deus por momentos que são do nosso prazer. Sabe o que é isso? Meia obediência.
meia obediência. E quem nós seremos nesses dias? Nós somos as pessoas que Deus levantou para esse tempo, ou nós vamos ser pessoas que simplesmente vão ser salvos no dia do Senhor? Sabe, ser salvo é a cereja do bolo, mas Deus conta comigo e com você para uma obra na terra. Eu acho que ser salvo, irmão, é obrigação de todo crente. Se você vem na igreja todo dia e não tem convicção que você vai ser salvo, quando começa a escutar algumas coisas, não vai salvar, eu falo, só se vocês, porque eu vou ser salvo. Eu sei para onde eu vou. Se você não sabe para onde você vai, quem está com medo de morrer, irmão, porque não sabe para onde vai. A morte é o galardão, a morte é a vitória do povo de Deus. Mas e na terra? Nós seremos obedientes à visão celestial, à voz de muitas águas, ou nós vamos andar a vida inteira em meia obediência? Porque mais da metade da igreja anda a vida inteira em meia obediência. Verso 14: Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o meu ungido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque a trouxeram, porque poupou as melhores ovelhas, as melhores vacas, para oferecer sacrifício ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos tudo totalmente. Sabe o que Saul está dizendo? Nós trouxemos, mas é para Deus. Assim muitas vezes somos nós. Nós vamos fazer no tempo de Deus, perder o tempo. Vamos fazer para Deus. Deus não pediu, não é para Deus, é para você. Luiz Hermínio fala que muitas pessoas vão chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu tive 5 igrejas na terra. E Deus vai ali, abrir o livro da vida e falar: não, mas o livro da vida fala que você era missionário. Você não era pastor de igreja. Deixa eu te falar uma coisa: você teve igreja para você, não para mim. Você vai ser salvo, mas você fez por pura vaidade. Vai ter pessoas que vão chegar diante do Senhor dizendo: fui missionário. E o Senhor vai abrir o livro da vida e falar: não, você era empresário, você não era missionário. A sua empresa seria um movimento missionário. A sua empresa suscitaria missionários. A sua empresa plantaria igreja. A sua empresa abençaria o órfão e a viúva. Você viveu o que você quis. E deixa eu te falar uma coisa: a coisa mais fácil é viver o que a gente quer, viver os nossos sonhos. E a gente faz o sonho e envolve Deus. A gente abre uma empresa e diz: Deus abençoa. Deus olha do céu e fala: mas eu não mandei você abrir, como é que eu vou abençoar o que eu não quero? Assim somos nós. Isso aqui, quando a gente fala de Saul, pode parecer algo triste, mas muitas e muitas vezes essa é a nossa vida. Verso 16: Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: Fala. Eu acho que ele pensou: lá vem mais um manto, né? Aquele homem que saiu um dia, me ungiu rei, veio aqui, o Senhor falou mais com ele. Vai, Samuel, libera tudo aí, que hoje é bênção de Deus. Verso 17: E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou o Senhor este caminho e disse: Vai, destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sabe, o sentimento de Samuel é o sentimento de raiva e amor. Verso 20: Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual me enviou. Aqui, irmãos, Saul está indo bem. Só que um detalhe atrapalha ele: trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Além, irmão, do homem que perde a visão de Deus, além dele fazer meia obediência, ele ainda culpa as pessoas. Porque olha o que o verso 21 faz: Mas o povo tomou os despojos e as ovelhas e as vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor sacrifício ao Deus de Gigal. Sabe o que o homem faz? Ainda culpa os outros. É a síndrome de Adão. É a mulher que o Senhor me deu, é essa igreja que o pastor não tem amor, é o fulano que não me cumprimenta, é eu que não tenho oportunidade, estou aqui tantos anos. Irmãos, precisamos de verdade assumir nossas responsabilidades. Precisamos assumir quem nós somos. Pastor caiu em adultério, o diabo levantou. Não foi o diabo não, foi a sua carne. O diabo só foi com você, mas foi a sua carne que falou mais alto. Pastor fez isso, fez aquilo, né? O diabo não para, irmão. O diabo está lá na casa dele dormindo.
Na verdade, o diabo não está nem usando, eu sei que está usando ele muitas vezes. Não a gente, irmãos, não a gente, não estou trazendo sobre você não. Mas nós precisamos, nesses dias, ter um senso de responsabilidade. Sabe quantos de nós maridos não somos o marido que Deus espera? Quero falar de mim, estou tentando ser. Não sou o marido perfeito, não sou o melhor pai, estou aprendendo, irmãos, estou aprendendo. Vira e mexe, só pego alguma palavra e digo, preciso ser assim, preciso melhorar assim, mas no meu coração está um desejo de ser melhor. Então deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui não é perfeito, irmão, porque senão Deus te levava nessa noite, você ia ter que orar com a mão assim, se levantar Deus puxa. Você não é essa pessoa, mas no seu coração precisa ter um desejo de ser melhor, ser um melhor amigo, ser um melhor pastor, ser uma melhor pessoa que serve a casa de Deus, ser um melhor empregado. Pastor, como eu vou começar a ser um melhor empregado? Pelo menos chegando na hora certa, pelo menos não chegando depois. Mas meu ônibus chega atrasado, pega um ônibus primeiro, chega antes para a pessoa ver, de verdade, esse é um homem de Deus. Se o seu café é 15 minutos, faça 15 minutos de café. Pastor, eu faço os 20, está roubando, irmão, roubando 5 vezes 5, 25, vezes o mês 1 hora, você está roubando 1 hora do seu patrão. Isso é mau testemunho de Deus, isso é meia obediência, isso não é obediência. Ah, pastor, meu patrão é muito difícil. É seu patrão, eu não concordo com a direção que ele falou, faça, se der errado, a culpa é dele, mas faça, e faça com alegria. Não faça murmurando, não faça reclamando. Fala, esse homem é uma autoridade na minha vida, porque ele é seu chefe, e nele falou que agora vai ser assim. Amém, vai ser assim. Quantos de nós cristãos, as nossas empresas, vem uma ordem nova, uma direção nova, fica reclamando no meio dos outros, gerando, irmão, um reclama, o outro reclama. Não reclama você, fala, irmão, vamos dar glória a Deus, você ainda está trabalhando, melhor trabalhar que na fila do cine. Vamos ficar aqui? Você não está precisando, eu estou. Precisamos, irmão, de verdade, ser essas pessoas na sociedade, porque ser uma bênção na igreja, irmão, é bom demais, música boa, Laodiceia cantando aqui, irmão, Jean, Érico, Gabriel, aqui é glória a Deus, mas tem uma vida fora daqui. Aqui é o lugar que você recebe uma palavra, edifica seu espírito, para mais, irmão, 7 dias na semana, continuar sendo sal da terra e luz do mundo. Porque a igreja, irmãos, não, a gente morava aqui, chamava iFood, só entregava comida pra gente aqui, todo mundo gordão, né? Glória a Deus, aqui só, não, irmão, a vida continua, o casamento continua, o problema continua, os filhos continuam, você precisa ser bom marido para sua esposa. A Bíblia fala que a mulher deve chamar o seu marido de Senhor. Ah, pastor, é o marido que Deus te deu, filhota. Qual foi o último dia que você esperou ele na porta com um chinelo e um bolo quentinho, falando, amor, fiz para você? Eu elevo os meus olhos. Irmãos, porque é isso que o casamento fala, é isso que a Bíblia fala, e nós queremos, irmãos, ser perfeitos, e não estamos conseguindo ser perfeitos em casa. Pastor, você é perfeito? Não, irmão, eu sou bem ruinzinho, estou tentando cada dia ser melhor. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Ou a gente decide viver de verdade o que a Bíblia nos ensina, não estou conseguindo, mas estou tentando. Pastor Fabiano, me ajuda. Pastor Jussara, me ajuda, eu estou tentando e não estou conseguindo. Pastorzão, vamos dar a mão para o outro aqui, vou pegar na mão do pastor Fabiano, do pastor Ismael aqui e falar, vamos mais um pouquinho comigo, porque eu não estou bom não, segura aí pastorzão, estamos juntos na batalha. Mas ou eu abro meu coração e digo quem eu sou, ou eu vou ser uma mentira. E sabe o que vai acontecer no dia do Senhor? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Porque a Bíblia fala que muitos ouvirão isso, e quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Essa primeira voz, querido, essa primeira voz eu quero deixar uma mensagem para você. É a voz do profeta, a voz de Deus. Seja completo, tenha uma obediência completa. Existe mais uma voz, querido, que fala muito ao nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos 15:6. Marcos 15:6. Ora, no dia da festa, acostumava soltar-lhe um preso,
e qualquer que lhe pedisse. E havia um homem chamado Barrabás, que preso com os outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. O que esse homem tinha feito, irmão? Matado alguém. Havia muitas pessoas e esse homem foi um dos homens que matou alguém. Todos foram presos? Não sei, mas esse foi. Muitos poderiam ter escapado, se eram várias pessoas que cometeram um crime, alguns podiam não ter sido pego em flagrante, mas esse homem foi pego em flagrante. Verso 8: e a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizeste como sempre lhes tinha feito. E Pilatos respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Espera aí, então Pilatos sabia que ele era o rei dos judeus, irmãos? Sabia, porque na cruz Pilatos vai lá e coloca rei dos judeus. Pilatos sabia quem era Jesus. Verso 10: porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado, mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Verso 12: e Pilatos respondeu, lhe disse outra vez: que quereis? Pois que faça daquele que chama rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Verso 14: mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez mais clamaram: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, e soltando Jesus, o entregou para ser crucificado. Com essa voz, querido, que Pilatos se perde em ouvir? A voz da multidão. Não pare para ouvir a voz da multidão, pare para ouvir a voz do Senhor. Porque a voz da multidão, querido, sempre vai ser contra aquilo que Deus está falando. Uns e outros vão até dizer: pastor, né, isso aí, estamos juntos. Mas a multidão, querido, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja onde quer que esteja, a multidão sempre vai ser contra o sonho de Deus. Então não pare para ouvir a voz da multidão, pare para ouvir aquele, irmão, que é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Existem outras traduções, outros capítulos que vão dizer que a mulher de Pilatos fala para Pilatos: você tem certeza? Você vai matar esse cara amanhã? Ele não é o rei dos judeus? E Pilatos, sabendo que ele era o rei dos judeus, decide fazer isso. Por quê? Porque ele queria agradar os sacerdotes. Deixa eu te falar uma coisa: não são dias de agradar a todos, são dias de agradar o Senhor. E sabe quais as pessoas que mais você vai desagradar? Muitas vezes a sua família, muitas vezes aqueles que estão ao seu redor. Eu sempre digo, né, lá em casa a gente tem um costume: lá em casa não entra bebida. Por quê? Porque eu não bebo e porque eu não gosto de bebida. Pastor, você não gosta de bebida? Não, eu sou filho de alcoólatra, meu pai era alcoólatra, meu avô era alcoólatra. Eu detesto bebida, eu não gosto de bebida. Respeito quem tem nada com isso. Mas quando eu vou numa festa de alguém, até da minha família, tem bebida? Tem, irmãos. E eu vou lá e convivo com eles naturalmente, não muda nada. Mas na minha casa tem? Não. Pastor, mas os seus levam? Não, por quê? Quando eu vou na casa deles, eles não deixam de beber porque eu vou. Por que eu tenho que aceitar bebida se eles não param quando eu vou na deles? Então acabou. Eu não vou agradar, irmão. E tem familiar da gente que fica sem ir na casa da gente anos. Não vá. Continua sendo meu parente, continua. Família não, que minha família é a Vanessa e o Judá. Continua sendo meu parente, continua amando, continua visitando. Mas essas são as minhas regras. Essa é a minha casa. Então eu não vou agradar a multidão nenhuma, não vou agradar a multidão da família, vou agradar o autor e consumador da fé. A multidão, querida, é aquele do seu trabalho que quando tem uma direção nova fica: não, isso, aquilo, não concordo, irmãos. Agrade o Senhor. Quando você submete ao seu patrão, você se submete a Deus. Então qualquer direção que venha do patrão, ela vem de Deus. Agora, se essa igreja, se esse lugar, essa igreja não, se esse trabalho, irmãos, não glorifica a Deus, se esse trabalho você está vendo que não tem caráter, deixa eu te falar uma coisa: saia desse lugar e procure outro. O próprio Deus vai te tirar e te colocar. A Bíblia fala que é a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então Ele vai abrir uma porta. Não é você, é o Senhor. Vai abrir uma porta para o nome dEle ser glorificado através da sua vida. Muitas vezes nós estamos procurando um trabalho onde todo mundo é crente, irmão. Lá não precisa ser não, irmão. Lá você tem que ir onde não tem crente.
Porque onde tem crente, irmão, isso é igreja. Só tem crente é igreja. Você vai trabalhar em outra igreja? Não, a igreja tem que ser congrega. Você tem que ir, irmão, onde as pessoas têm problema, onde as pessoas estão passando por ansiedade, onde as pessoas estão com depressão, onde os casamentos estão com problema. Porque se você não souber como ajudar, o seu amigo de trabalho fala: rapaz, seu casamento está ruim, eu não consigo te ajudar não. Vamos lá na igreja, irmão, tem uma família lá que cuida. Pastorzão Fabiano, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, eu conheci esse rapaz aqui, está com um problema aqui, ajuda ele para mim. Isso é a igreja. Isso é o nosso papel, em ser obediente, querido, ao que Deus está dizendo, não o que a multidão está dizendo. São dias, queridos, que tem muita voz, muito barulho, muita coisa chegando, muita atividade na igreja. Irmão, pelo amor de Deus, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que Ele está falando, aquilo que é o propósito de vida dEle. Pastor, tive uma ideia. Aqui nós somos essa noite, vamos para 80 pessoas. Já pensou se eu fizer a ideia de 80 pessoas aqui? Vai virar uma igreja, vai virar uma bagunça. Então eu vou te ouvir, vou escutar, e vou dobrar meus joelhos, e vou orar ao Senhor. Vou orar ao Senhor. Muitas vezes a sua palavra é a resposta à minha oração, mas boas partes das vezes, ou a maioria, não é. Às vezes não é para esse tempo, pode ser para um tempo vindouro, e glória a Deus se isso acontecer. Mas eu não posso querer agradar vocês. Eu estou aqui para encorajar a sua vida, para te dar uma palavra, para mudar quem você é. A Bíblia não é feita para te fazer feliz, a Bíblia é para te entristecer. Culto bom não é culto que você sai alegre, culto bom é culto que você sai triste com você, que você olha para você e diz: eu não sou essa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, nem eu, estamos em obra, amém? Quero terminar aqui, quero caminhar para o fim. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3, e aqui nós vamos terminar. 1 Samuel capítulo 3, verso 1, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor não era rara naqueles dias, e a visão não era manifesta. Samuel, querido, é alguém que tem todos os motivos de se entristecer. Uma criança que, a partir do momento que a mãe desmamou ela, foi entregue a ser criada na casa de Eli, debaixo de uma palavra, debaixo de uma profecia. Você conhece a história. Ana fala: me dá um filho, e o Senhor fala: eu preciso de um profeta. Então a junção de dois sonhos é o profeta Samuel. Mas a Bíblia fala que ele era criado em dias que as palavras eram raras e a visão não era manifesta. Samuel tinha todo o motivo de não seguir um exemplo. Samuel via os pecados de Eli, dos filhos de Eli, que comiam das gorduras do sacrifício a Deus. Mas qual foi a diferença de Samuel? Samuel decidiu viver o plano de Deus. Em dias, queridos, que as visões não existiam, as profecias não faziam parte, muito diferente dos dias que nós vivemos, onde tem excesso de palavra, onde tem profecia e profetada. Tem muita profecia e muita profetada. Eis que digo eu, não Senhor. Está sim, irmão, está sim gente falando isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, hoje nós não padecemos por falta de visão. Nós padecemos quando não decidimos ser quem Deus espera que a gente seja. Samuel, querido, ele era um jovem de 12 anos, 13 anos, eu acredito, que quando ele ouve a voz de Deus, e às vezes nós criamos os filhos dizendo: mas meu filho tem só 11 aninhos, 12 aninhos, 13 aninhos, irmão. Tem que obedecer a Deus desde essa época, desde essa idade, porque se não obedecer a Deus dessa idade, não vai dar certo no futuro. Verso 2: e sucedeu naquele dia que Eli, deitado no lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Ai, meu Deus. Em dias, querido, que as pessoas não tinham compromisso com Deus, em dias que o sacerdote estava sendo omisso ao plano de Deus, em dia que os sucessores do sumo sacerdote consumiam da gordura, Deus achou um menino que todos os dias dormia do lado da arca da aliança. Esse menino, querido, antes da lâmpada se apagar, ele ouve a voz
uma voz que ele não sabia, e essa voz chama ele uma vez, chama ele duas vezes, chama ele a terceira vez. E mesmo um sacerdote que tinha se perdido, né, não mais era tão amigo de Deus, precisou uma, duas, três vezes para esse sacerdote dizer: Samuel, quando ele te chamar de novo, diz assim: fala que o teu servo ouve. Por que o Senhor achou um menino para falar com ele? Porque esse menino, irmãos, tinha fome e sede pela presença de Deus. Nos dias de hoje, esse menino não dormia sem orar, não dormia sem jejuar, não tinha um dia que ele não levantava, não pegava a Bíblia, não orava, não clamava, não chorava e não dizia: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Pai, eu estou aqui, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu estou aqui. E nós pensamos que Deus vai usar todo mundo. Irmão, não vai usar todo mundo. Deus não vai usar todo mundo pode ser salvo, mas usado por Deus não serão todos. Aqui é uma prova, porque no dia, querido, que a visão era rara, as profecias não existiam, Deus achou graça em um menino, e fez esse menino rei, profeta e sacerdote. Por quê? Porque ele simplesmente decidiu ouvir a voz de Deus. Querido, sim, dias em que a lâmpada de Deus estava ali, ninguém ouvia nada. Um menino que se dormia do lado da arca da aliança decidiu e ouviu a voz de Deus. Nós que não temos uma arca, mas nós temos a presença. O que nos atrapalha ouvir essa voz? Sabe o que nos atrapalha ouvir essa voz? Desliga seu telefone 48 horas que você vai ouvir a voz de Deus. Sai da televisão, sai da Netflix, sai do tigrinho. Se você joga, pelo amor de Deus, o tigrinho é do inferno. Quebra esse tigrinho, joga esse telefone fora, sabe? Saia dessas distrações. Sabe, a Beth, só tem uma Beth na Bíblia, Betseba. Não tem Beth na Bíblia não, meu amigo. Corre disso, porque isso está te roubando de ouvir a voz de Deus. Sabe, se você escuta a voz de Deus, é impossível ouvir a voz de Deus e não se envolver com o que Deus está fazendo. Porque se você começa a ouvir a voz de Deus, você começa a orar, Ele começa a falar: filho, sai na porta, filho, vai lá, filho, faz aquilo, filho, chega na sua empresa amanhã, sai da fulana, vai lá e fala para ela assim, que Deus ainda tem um plano na vida dela. Irmão, você vai começar a falar e a fulana vai começar a cair em lágrimas. Por quê? Porque você ouviu a voz de Deus. Então sabe o que falta em nós? Um desejo de se relacionar com a presença. São muitas distrações nesses dias. Pastor, mas eu estudo, eu trabalho, eu faço faculdade. Irmão, é um caso à parte. Tem dia que você vai orar, você vai dormir e está tudo certo, está tudo certo. Pastor, quando você vai orar de noite, você dorme? Às vezes. Trabalho, igreja, mensagem, atende, ajudar. Você está vindo aqui, irmão, é assim minha vida. Tem dia que eu vou orar, Leandro, dobro meu joelho lá, durmo, acordo com o joelho até doendo, de tanto tempo que eu fiquei ajoelhado. E se eu te falar que Deus fala comigo, Leandro, Deus fala comigo, cara, Deus fala comigo. Aí eu lavo a cara, falo: ô Senhor, perdoa. Ele fala: não precisa perdoar não, meu filho, você estava aqui. Eu estou vendo o seu esforço, eu estou vendo a sua dependência. Tem dia, irmãos, que as minhas noites são terríveis, terríveis. Aqueles que sabem da minha vida, eu sou ex-usuário de droga. Eu passei mais de 10 dias sonhando com droga todos os dias. Era real, eu acordava e dizia: meu Deus, que é isso que eu estou vivendo? Até que nos últimos dias eu acordei umas 4 horas da manhã e falei: meu Deus, o que é isso? Me tira disso aqui, não estou aguentando isso mais não, vou para o sofá orar. E sempre que eu oro eu durmo, né? Sabe o que aconteceu? Não dormi. Não dormi. Fiquei das 4 às 6 e pouco, irmão, no sofá com fone no ouvido, chorando, um batismo de angústia. Foi dando 6 horas, eu falei: Deus, eu não aguento mais. Ele falou: é isso que eu precisava. Por que você não falou isso antes? Você sofre demais, cabeção. Você ficou 10 dias querendo lutar. Quando você falou: agora eu não consigo, agora eu vou fazer. Porque quando você está fraco, eu te faço forte. Nós somos muito fortes, sabemos demais, conhecemos demais e não somos dependentes do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: tá difícil, se rende.
Tá difícil, fala para Deus: eu não quero, eu não posso, eu não consigo. Deus vai achar graça em você. Deus vai encher seu coração do amor por Ele. Deus vai encher seu coração de fogo, de paixão, de lágrima. Sabe, eu não consigo orar, irmão, vai orar. Fica lá, não tem nada para falar, começa a falar: santo, 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 glórias, glória. Agora mesmo você está falando: Deus, visita a África, Senhor. Toma aquele povo nas suas mãos. Jesus, vai na Coreia, sustenta os missionários na Coreia. Deus vai começar a pôr as palavras deles em você, porque Jesus disse: quando fores em meu nome, não preocupe com o que dizer, porque as minhas palavras virão através de vós. Não é o que você sabe, não é o que você acha, é quem Ele é, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Que o Senhor fale no nosso coração, que de verdade a gente escute a voz de muitas águas, mas não só simplesmente escute, mas que a palavra diz: ouve Israel. Essa palavra ouve Israel não significava ouvir, significava ouça e faça, ouça e se mobilize, ouça e se mova conforme aquilo que é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.